Olá pessoas, tudo bem? Voltando a falar de carreira, quero trazer uma pergunta aqui, quero trazer uma pergunta e uma resposta, né? A pergunta é, por que nós estamos sempre cansados, né? A resposta é multifatorial, mas antes de começar a responder, eu quero deixar um alerta aqui. Se você se sente extremamente cansado, extremamente fatigado, extremamente ansioso e você acha que isso vai além da normalidade, procura ajuda médica. Esse vídeo não vai te ajudar com isso. Esse vídeo ele vai tentar responder porque nós estamos normalmente cansados, não extremamente cansados, né? Nós estamos sempre cansados na cidade, mais do que o normal. Mas se você vai um problema que é além do normal, só o médico vai te ajudar. Não procure no YouTube, não procure nos blogs, não procure nas redes sociais. Procure ajuda médica. Um psiquiatra, um psicólogo é melhor ajuda para você. Bom, continuando no vídeo, o que eu vou falar aqui, eu vou trazer 5 pontos. Né? Primeiro eu vou trazer um embasamento, quais são os livros que eu vou me embasar para trazer essa fala. Depois eu vou trabalhar quais são as novas formas de violência, o que é o realismo brutal, que eu vou chamar de realismo brutal, e o que é cidade de espetáculo. Né? Nesses 3 pontos eu vou condensar, tentar trazer uma resposta do nosso cansaço. E por fim eu vou trazer o que é uma forma de resistência ao cansaço absurdo dos dias a dias. Né? Bom, qual o embasamento que eu li para trazer nesse vídeo, né? O que eu pensei quando eu vejo essa pergunta, por que nós estamos sempre cansados, né? Eu penso basicamente em 3 livros. O primeiro dele é o mais óbvio, Cidade do Cansaço, um livro curtinho, que ele vai trabalhar basicamente porque estamos cansados. Eu vou falar dele na primeira parte. O segundo que eu vou trazer é o Realismo Capitalista, que eu vou falar na segundo trecho da minha fala, né? Ele vai falar assim, por que eu vou falar sobre o realismo brutal, né? Renomeei porque eu acho que não é só o realismo capitalista, vai além do realismo do capitalista, né? Ele fala que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Basicamente assim, o mundo não tem esperança, o mundo é isso mesmo, adex a ele. O que é incomum em toda a história da humanidade. O homem sempre trabalhou com novas possibilidades de mundo, né? E o último aqui é a Cidade do Espetáculo, né? Por mais que não pareça, mas assim, todos esses outros livros são baseados na Cidade do Espetáculo. Pelo menos eu vejo isso, né? Porque quando eu leio a Cidade do Espetáculo e quando eu leio a Cidade do Cansaço, eu vejo como a Cidade do Cansaço sendo um diagnóstico tardio da Cidade do Cansaço. O espetáculo, ele nos estimula e com isso vem o cansaço. O realismo capitalista também, né? Eu vou tentar mostrar isso aqui com a minha fala. Então vamos começar com as novas formas de violência. Novas formas de violência que é baseado na sociedade do cansaço, né? Antes de pensar em novas formas de violência, a gente tem que responder uma pergunta bem básica. O que é violência, né? Trazendo essa pergunta, eu tentei assim, como é que eu posso responder essa pergunta de um ponto de vista mais tentar formalizar um pouquinho, né? Eu fui ver um outro livro que é o Vivendo a Comunicação Não Violenta, um livro bem interessante, recomendo até, principalmente quem trabalha em empresa, porque a gente não pensa sobre violência, a violência permeia o nosso dia a dia. No livro Vivendo a Comunicação Não Violenta, ele traz 3, isso não está bem explícito no livro, mas eu fui linkando assim 3 origens da violência, né? Quando a gente não observa as necessidades e sentimentos do outro, quando a gente não tem empatia pelo outro, ou quando a gente mina a autonomia do outro, né? Então eu poderia definir aqui que a violência se dá nesses 3 pontos. Ou a gente está não observando as necessidades e sentimentos, né? Tipo, quando a gente pega e fala alguma coisa que fere ou as necessidades do outro, tipo, você não precisa de tal coisa, ou tipo, você não merece tal coisa. Isso fere o outro. Isso é violento. Ou quando você não tem empatia nenhuma, você fala alguma coisa sem tentar pensar antes no como essa minha fala vai impactar o outro, ou se o outro fala para você, olha, não gostei daquilo que você falou. Você acaba falando, eu não importo. Isso é falta de empatia, né? Empatia é quando você vê o outro como um indivíduo que merece tanta atenção quanto você mesmo, né? Ou quando você mina a falta de autonomia, né? Eu até vi uns tweets esses dias que assim, o burnout, a pessoa falando que o burnout começou quando ele viu que ele não tinha mais o controle da vida, né? Ele não tinha mais a autonomia dele. Quando eu tive burnout, foi a mesma coisa. É quando eu não tinha mais autonomia. E muito interessante que essa autonomia ela vinha por causa de um modo gerencial que foi me feito que assim, eu tinha que fazer aquilo para a necessidade de sobrevivência da empresa e eu tinha que me sacrificar pela empresa, né? Então assim, é sempre uma comunicação
que ela vai redundar numa violência muito maior. Porque a violência ela não só se restringe a mim, mas todos que me cercam. No caso, se eu tiver que trabalhar hoje, fazer hora extra, eu não vou pegar meu filho na escola. Explica que ou meus filhos vão ficar mais tempo na escola, ou minha esposa vai ter que parar tudo que ela está fazendo para pegar os filhos, as crianças na escola. Ou seja, é uma violência que pode impactar muito mais pessoas, inclusive a professora, que vai ter que ficar até mais tarde lá, e assim, é uma série de violências que vai aumentando, né? Então, assim, a segunda pergunta que é, existem novas formas de violência, né? Para responder essa pergunta, aí entra a sociedade do cansaço, que é sim, existem uma série de novas formas de violência que elas não passam muitas vezes por violência, né? O livro vai definir a violência neuronal. O que é a violência neuronal? É o excesso de positividade das redes sociais. Observe que assim, a gente hoje vive intermediados por redes sociais, né? Eu converso sempre converso com o outro no dia a dia, a maioria das vezes é por redes sociais, até os mais conhecidos. Eu estou lá conversando pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Twitter, essas são as redes, ou pelo Mastodon, essas são as redes que a gente usa normalmente, né? E tem muito excesso de positividade, né? Sempre as pessoas têm que estar felizes, ou se você está um dia que você não está bem, você vê que está todo mundo feliz, está todo mundo bem. Se você posta que não está bem, as pessoas já não gostam, já o algoritmo não privilegia, já é uma coisa bizarra, né? E o segundo tipo de violência é o sujeito do desempenho, né? Assim, a maneira como a sociedade está hoje, a gente só pode pensar no desempenho ao extremo, né? Você tem que trabalhar o máximo, o melhor possível. Não é permitido a você ter um dia ruim. Você não pode ter um dia ruim. Se você tiver um dia ruim, você pode estar no próximo layoff da empresa, né? Se você tiver um dia ruim, você pode ser demitido. Então, assim, dias ruins são normais. São absolutamente normais. Todo mundo tem seu dia ruim. Você tem uma máxima que até o master dos coaches vai ter o seu dia ruim, mas ele sabe muito bem maquiar aquilo dali numa cara bonita porque ele é um bom ator, né? O coach nada mais é do que um ator que está vendendo alguma coisa falsa para você. E por fim, os excessos de estímulos, né? A gente vive numa cidade que é sempre muito estimulada, a gente tem que estar fazendo multitask, a gente tem que estar programando ouvindo música, a gente tem que estar lendo blog, tem que estar vendo vídeo, tem que estar fazendo um monte de coisa que acabam entrando em conflito com o quê? Com a vida contemplativa. O que é a vida contemplativa? A vida onde eu observo, eu vejo o mundo, não só o que está na frente de mim numa tela, né? Então, assim, essas três formas de violência, né? A violência neuronal, que é, de certa forma, um excesso de estímulos, né? Só com estímulos positivos. O sujeito de desempenho, que é aquilo que a gente ouve todo no trabalho, trabalho como um dono. Se você não trabalha como dono, você não vai sei lá. E por fim, o excesso de estímulos. Assim, a gente está bombardeado por estímulos, né? Esses dias eu ouvi de alguém que tinha muitas abas abertas, isso pode ser sintoma de TDAH. Balela, gente. Tem muita aba aberta porque a gente tem muito estímulo. Se você pegar e rolar o Twitter por, sei lá, 10, 12 segundos, você vai ver no mínimo 3 links ali, tipo, é óbvio. E aí você vai abrir os links, mas assim, você não vai conseguir ler aquilo, porque o seu dia continua tendo 24 horas. Lembre-se disso, o seu dia continua tendo 24 horas e é bem provável que a sua vida não passe dos 100 anos. Então a gente não tem tempo para tudo que a gente é exposto. A gente tem que limitar as nossas possibilidades de atuar baseado no nosso tempo. A gente tem que viver bem baseado no nosso tempo. Então, assim, o excesso de estímulos é uma balela. Bom, e quais são os gatilhos que levam a gente a essas formas de violência, né? Eu listei aqui coisas que eu vi, basicamente, assim, na minha vida e em posts, em Twitter, em Instagram, né? Tipo, 10 tecnologias que você tem que saber em 2024. Observa que você tem que saber, é obrigatório saber. Se você não souber, você não vai ter um emprego, ou você vai ser demitido, ou sei lá. Você não pode perder essa oportunidade. Tipo, isso é muito... A gente ouve muito, assim, a pessoa vai lançar um vídeo e fala assim, você não pode perder essa oportunidade. Eu já te digo aqui, você pode perder a oportunidade de ver esse vídeo hoje, vê amanhã, vê depois, vê quando você quiser, vê quando você tiver tempo. Tipo, se você deixar de ver esse livro para ficar com seus filhos, para almoçar com sua esposa, sua namorada, seu amigo, para sair com seus amigos, namorado, sei lá, qualquer coisa... Ou brincar com o seu cachorro, brincar com o seu gato. Deixe de ver esse vídeo e vá fazer essas coisas. Pra mim é melhor. Por quê? Porque você entendeu a minha mensagem.
Trabalhe como dev e ganhe 18 mil reais. Poxa, essa aqui a gente vê muito, 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 muito. Basicamente, assim, se a gente for fazer um tradutor sincero, né? 10 tecnologias que você tem que saber em 2024. Tipo, aprenda sem a empresa te dar suporte, né? Você não pode perder essa oportunidade, assim, tipo, eu quero que meu vídeo tenha o máximo de visualizações possíveis, né? Trabalhe como dev e ganhe 18 mil reais. Se você não ganha 18 mil reais, você é um fracassado, um loser. Enquanto, na verdade, se a gente for parar pra pensar bem, a gente sabe que tudo isso aí são marketing, formas de trazer engajamento. Então, assim, o outro é dedique-se como um dono, assim, você só vai crescer na empresa se você se dedicar como um dono. Isso aí é falta de pensamento gerencial bom, assim, tipo, todo mundo tem que se dedicar como dono. O que significa se dedicar como dono? O dono tá acordando às 5 da manhã mesmo? Todo dono tá acordando às 5 da manhã? É mesmo? Se você acredita nisso, cara, você caiu na maior balela que existe. Eu conheço dono que chega às 11 da manhã e dizendo que já fez um monte de coisa. Na verdade, o que ele fez foi ir pra academia. E o tal do Forbes Under 30, que assim, Under 30, que eu já vi algumas pessoas, tal pessoa tá no Forbes Under 30, blá blá blá. Gente, é uma lista feita em uma revista gringa, pode ser pessoas que têm exposição, mas tipo, se você não tá lá, bem, cara, tá tudo muito bem, assim. Tem muitas pessoas famosas que fizeram grandes coisas na humanidade, não estariam nessa lista, tá? E muitas dessas pessoas que estão nessa lista podem estar sendo presas no futuro por coisas, assim. Uma das pessoas que estava nessa lista, eu acho que foi a dona da Teranos, que depois foi presa, está preso até hoje, né? Por falsidade, tipo, quebrou um monte de gente, né? Bom, a terceira pergunta que é, existem outras formas de violência, não novas, mas outras, as antigas, né? A resposta já está um pouco nessa imagem. Se você não reparou nessa imagem aqui, o que essa imagem mostra? Bom, Clube da Luta, se você não viu esse filme, veja, né? É um filme que é uma violência tradicional, tipo, as pessoas... esse filme é muito ligado ao realismo capitalista, né? As pessoas não veem oportunidade no mundo e acabam para a violência, porque a violência é a única forma que dá resposta, né? A outra imagem de baixo, eu peguei o Inferno de Dante de Alighieri, o Inferno de Dante, o Inferno de Dante Alighieri, né? Que é uma forma que a igreja medieval fazia com as pessoas. Se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se você fizer isso, você vai para o inferno. E a mesma coisa acontece nas empresas hoje em dia, assim. A gente não tem um inferno sendo dito, mas a gente tem uma possível demissão, a gente tem uma empresa falindo. Então, assim, existem formas de violência que são muito baseadas na violência medieval ali, que as pessoas não refletem sobre isso, mas elas estão na empresa aqui. Provavelmente quem formula essa estratégia, vai ter um layoff aí, se você não render, você vai estar no layoff. E a última que é o trânsito, né? O trânsito, os problemas da cidade, violência, trânsito, que te obrigam a morar em condomínio, te obrigam a ter um carro, tá vendo como mina a sua autonomia? Você não pode querer morar onde você quiser, você tem que morar em tais condições. Você não pode fazer tal coisa, você tem que fazer tal coisa. Tá vendo como mina a autonomia da gente? Então as cidades minam a nossa autonomia, as cidades não deixam a gente ser o que a gente quer, né? Essas são as formas de violência tradicional. Eu já botei uma outra aqui, que é a atenção deficitária, né? Tipo, a gente olha esse bichinho aqui, o celular, né? Tem um artigo que fala que só a presença do celular aqui já rouba a minha atenção. Eu te garanto uma coisa aqui, eu tô gravando esse vídeo pela terceira ou quarta vez por causa de chamadas, notificações que eram nada mais do que poucas chamadas. E é muito raro eu regravar vídeos, né? O segundo que eu botei aqui é o trânsito, que eu tava falando, né? Nossas cidades, ela tem um trânsito muito ruim. Isso é projeto, gente. É projeto. Isso, se você quiser entender o porquê desse projeto, eu posso até indicar alguns canais, vou listar um aqui. Para quê? Para você ter um carro. É para aumentar o seu consumo. Não pense que ter um carro é um bem de consumo que você adquiriu quando você cresceu. Não, é um projeto da nossa sociedade. Nossa sociedade é feita para isso, infelizmente. A insegurança profissional, a insegurança... se eu não estudar, se eu me dedicar como dono, eu vou ser demitido. Essa insegurança... Eu botei família aqui, porque não é só a insegurança de violência, eu tô falando da insegurança de futuro. Ela é uma forma de violência. Tipo, eu trabalhar com medo de ser demitido é extremamente violento, né? Extremamente violento mesmo. E a competição é ao extremo, né? Assim, a gente deveria... Eu já trabalhei em empresas que tinham um ambiente extremamente colaborativo. Isso é muito bom. Isso te faz render melhor, te faz viver melhor, né? E tudo
tudo isso traz cansaço, gente. Não é só as novas formas de violência que traz cansaço. As antigas já trazem cansaço. A grande diferença é que as novas formas de violência não te deixam desligar. Então, por exemplo, a gente tinha um trânsito, a gente tinha segurança, a gente tinha a competição extrema, mas a gente pode chegar em casa e tá sossegado. Agora não. A gente fala assim, você tem que trabalhar como dono, você tem que render ao máximo. Isso acaba trazendo mais cansaço ainda, né? Então, o que eu quero trazer aqui? Que essas novas formas de violência, junto com as antigas, trazem cansaço, né? E com isso a gente vai entrar no segundo ponto, que é o realismo brutal. Por quê? Eu falei de uma realidade. Aí a pergunta que eu faço, existe só uma realidade? Só uma realidade é possível? Isso que eu vou estar falando é baseado no realismo capitalista. Que no realismo capitalista basicamente o resumo do livro não há outras formas de vida além do capitalismo. Não que o livro defenda isso. O livro expõe isso como uma realidade, né? Uma realidade que a gente tem uma sociedade depressiva, uma sociedade doente, por ela ver que não existe outra forma de vida a não ser esse realismo que a gente vê. Tipo, que tô todo dia falando assim, você tem que perder seu plano de saúde por causa de tal motivo, porque as empresas estão ganhando dinheiro. E o que esse livro fala, né? Tipo, o que tá no subtendido ali, que o livro deixa isso a par? Que existe um novo Deus, né? Existe um novo Deus aí na sociedade, né? A gente pensa que a gente somos burgueses sem religião, né? A gente não somos burgueses sem religião. A gente tem um Deus aí na praça que tem muitas cristãos aí, até a pessoa fala que é cristão, não sei o que lá, ou outras religiões, e que segue esse Deus, que é o famoso Deus mercado, né? É interessante que uma vez eu já vi um texto que analisava muito o mercado como um Deus, né? É basicamente assim, tipo, o mercado tá raivoso hoje, vamos sacrificar o quê? Vamos sacrificar nossos idosos, vamos sacrificar nossas crianças, não vai ter creche mais, então as crianças vão ser sacrificadas para acalmar o Deus mercado. O Deus mercado é um Deus raivoso, que sempre tá ali bufando por vidas, ele quer consumir vidas, né? O mercado não existe, gente. O mercado é uma invenção na cabeça da modernidade. Se você voltar lá 500 anos atrás, não existia mercado. Nunca existiu mercado. O mercado é uma invenção. E eu falo realismo brutal porque até mesmo dentro do realismo capitalista fala que não há outras formas de capitalismo. Então, assim, o que dizem pra gente hoje, em 2024, é que só existe esse capitalismo, que isso é o capitalismo. Por isso que algumas pessoas falam que tudo que foge a esse tipo de capitalismo é o comunismo, né? O que a gente vê nada mais é do que o fim da sociedade de bem-estar social, né? O que é a sociedade de bem-estar social? Onde, assim, a busca pela sociedade é um bem-estar social, um bem-estar global, e não a busca incansáveis por lucro, né? A gente vê assim que o neoliberalismo ele começa exatamente no pico da sociedade de bem-estar social. Por quê? Porque se alcançou um pico que as empresas não podiam crescer mais. E aí, o que elas tiveram que atacar? O bem-estar social. O bem-estar social foi uma forma de dar dignidade para todos e trazer lucro para algumas empresas, né? Então, assim, a atual conjuntura cultural, se eu fosse falar assim, é assim, a gente entroniza o mercado como um Deus imutável, é um Deus que as pessoas falam que o mercado é um Deus que sempre esteve lá e não aceita críticas, ele é assim porque ele sempre foi, ele vai para um Deus bem velho testamentário ali, tipo, que ele é porque ele sempre existiu, e depois que esse Deus, como esse Deus é tão imutável, a gente acaba tendo que se subjugar a ele. Então a sociedade tem que se subjugar a esse Deus mercado, né? A sociedade se subjugando ao Deus mercado, o mercado ele vai ser explicado pelos oráculos, né, que explicam essa dinâmica. A gente vê muito interessante isso, que assim, só é um tipo de economista que vai falar, né, e os outros economistas não têm voz no dia a dia, e a gente só lê aqueles economistas. Mas, gente, tem muita gente que critica o Deus mercado. E antes que você pare, assim, nossa, que fala comunista, hein, Vitor? Que fala. Gente, eu não sou comunista. Aliás, assim, tipo. Resumir tudo a comunismo é uma falácia de quem critica. Eu tô mais para um social democrata do que para um comunista. Tipo, eu não vou me definir aqui, mas se você hoje em dia eu estaria mais, se me desse um estado de bem-estar social, um estado de bem-estar social, onde o Estado prevê o bem da sociedade, não esse Deus mercado, aí eu estaria feliz, né? Bom, esses oráculos explicam essa dinâmica do mercado com a completa falta de esperança.
Então, assim, a gente tem que se sacrificar. Isso é muito interessante, assim, eu já li um livro de um diretor de uma empresa, não é multinacional, uma empresa brasileira, que ela tá falando, assim, basicamente de que os empregos têm que ser terceirizados, porque hoje o mundo é global e, tipo, não tem esperança, tem que terceirizar, terceirizar não, tem que acabar com os direitos trabalhistas a todo custo. Ele chamou isso de gig economy, ou nova economia, né? Tem que acabar com todos esses direitos para salvar as empresas, porque senão vai. É como se assim. Eu não vou citar que empresa mas é uma empresa de logística, basicamente, assim. Por mais que não pareça ela, né, mas o que o cara falava é basicamente assim, poxa, pode ser que venha uma empresa do Oriente aqui e detone tudo aqui porque tá competindo com o motoboy. Pô, é uma falácia das mais absurdas possível. Mas o que ele tá atacando? Ele tá atacando a nossa segurança. A segurança de você ter um emprego. Basicamente, ele escreveu um livro ideológico. Na verdade, eu não estou sendo ideológico, estou sendo criticando o livro dele. Ele escreveu um livro ideológico dizendo assim: você não deve ter direitos, porque pode ser que sua empresa seja comprada por uma empresa oriental, e que aí você não vai ter direitos, porque vão trazer, sei lá, indonésios. Ele falou indonésios, né? Tipo, indonésios aqui para fazer o trabalho pra você. Gente, é uma balela, é uma falta de realidade tão imensa que se você tentar fazer um plano de como isso pode acontecer, você vai ver que é impossível, é totalmente inviável, né? Então, assim, a completa falta de esperança é projeto de certas pessoas. Então, tudo que eu tô falando aqui pode interessar, assim, o cansaço que você sente, ele é projeto. É projeto de determinadas pessoas para quê? Para você produzir ao máximo, para você ter requerer baixos direitos, para você e tem gente que se satisfaz com isso, né? Mas tudo bem, gente. A gente tá aqui pra criticar, né? Que eu tô chamando meu canal de computação crítica hoje, né? Tô aqui pra criticar. Então, assim, é isso, né? E a pergunta que eu faço é: há realmente esperança ou não há esperança, né? A gente vê, nos últimos anos, aí teve uma popularização dos filmes de zumbi. E o realismo capitalista fala muito disso, né? Porque a gente deseja ver o fim da sociedade. A gente quer, a gente almeja, procura ver todos os filmes de zumbi. É isso que move aquilo, é o desejo do fim dessa ordem. Mas a gente não consegue ver por vias normais, a gente só consegue ver a gente não consegue ver por uma revolução cultural que vai trazer uma nova forma de pensar o trabalho. A gente só vê pelo apocalipse, pelo fim do mundo, como a gente existe, né? A gente deseja ver o fim da sociedade, né? A cultura nos fala o dia todo que essa é a única realidade, né? Quando chega lá o jornalista e fala assim, o que o mercado está impaciente, parece que ela está falando assim, o deus vulcão está impaciente. Pegue a criança mais nova nascida e jogue no vulcão. É a mesma fala. Aquela fala foi planejada para estar ali, né? Ou um ataque contínuo por uma meta inexistente, né? A gente ouve falar faz 10, 15 anos aí, quem é mais velho aí, tem que ter superávit, tem que ter não sei o que, as empresas estão quebrando, as empresas estão quebrando. O mais interessante, isso é aqui o meu próximo slide, que é, não há perigo nenhum, gente. Tudo que eles têm falado nos últimos 15 anos, faz 15 anos que eu tenho 20 anos de experiência no mercado. Há 15 anos eu ouço a mesma balela todos os dias, que há um perigo. Há um perigo? A grande resposta é não. E eu tenho dados para te mostrar. A resposta é não. Há uma concentração de renda crescente no mundo em níveis nunca vistos na humanidade. Olha esse gráfico aqui. Esse gráfico é o quê? É a média de quanto um céu recebe contra a média do que a empresa recebe. Observa como ela cresceu nos últimos 20 anos, né? Está sempre indo picos e quedas, né? E tem outra coisa interessante, assim, né? Se você olhar, tem a compensação e a compensação com bônus, ou seja, o que eu recebo no dia a dia e o que eu recebo de gratificação, né? Há uma concentração muito grande de renda nos últimos anos. Então o mundo não está quebrando, gente. O mundo não está quebrando. O que está acontecendo é que, assim, existe um nível, uma casta superior que muitas vezes você nem tem acesso, que está cada vez pedindo mais e mais e mais e mais o teu sangue. Entendeu? E eles são gratificados por otimizar, por desempenho. Observe que quando pede mais desempenho de você, ele ganha mais, porque um gerente é gratificado pelo maior nível de desempenho, então pela melhor empresa que ele constrói, né? Os níveis salariais dos C-Levels estão crescendo acima da média salarial, né? Então tem se falado muito, e eu vou voltar aqui uma imagenzinha que tem até aqui, ó, de uma empresa, de uma Big Tech, que eu até deixei cortado de propósito, né?
que é muito interessante, que eu não vou falar sobre o assunto para não tornar um pouco mais político, né? Mas voltando a fatos aqui, existe uma concentração de renda muito grande. E aí vai vir uma falácia aí que tá todo mundo. Assim, eu sei que alguém vai comentar com isso aqui, eu já dou a resposta. E se você viu que a pessoa comentou, já marca esse trecho do vídeo e fala assim, ó. Ah, mas e se tá crescendo, mas se taxar essas pessoas, elas vão para outro país. Até parece que a pessoa vai criar uma loja de vender bugiganga na Suíça, meu amigo. Quem mora na Suíça não vai comprar a lojinha de vender bugiganga, a varejo, o atacado. Muito questão, o capital, do jeito que ele está articulado hoje, ele precisa de pessoas ganhando pouco, entendeu? Ele precisa do povão. Sem o povão não existe capital. A demanda ela é gerada pelo consumo, não é pelo rico. Então assim, o dono da big empresa que vende livros digital precisa de pessoas comprando livros digitalmente, né? Se ele tirar o dinheiro dele e botar num paraíso fiscal, ele tá fazendo o quê? Ele tá vendendo todas as lojas dele e botando num paraíso fiscal? O dinheiro dele não existe, cara. O dinheiro dele só existe porque tem uma loja, tem uma rede de distribuição. Então, assim, não existe essa história de dinheiro abstrato, de vai fugir e vai botar tudo na Suíça ou no paraíso fiscal. Isso não existe, isso é balela, gente. Mas vamos continuar. O que está realmente acontecendo, né? Como eu já falei, é o fim do bem-estar social, quer dizer, a sociedade de bem-estar social, onde ela já existiu, né? Porque a gente tem que lembrar assim, a sociedade de bem-estar social, ela existiu nos Estados Unidos, Europa e alguns outros poucos países. Ela não existiu globalmente, né? A gente nunca no Brasil teve uma sociedade de bem-estar social. Nunca. Estamos trabalhando mais, com menos direito, mas os nossos chefes estão ganhando cada vez mais, né? Eu posso falar isso claramente porque, assim, no dia que teve a Covid, a minha empresa cortou o salário do topo, não da base. Então, assim, eu estou numa empresa que eu admiro por isso, né? Os ricos estão cada vez mais ricos e nós estamos com menos direito e reclamamos que temos direito demais. Isso é muito interessante, que a gente vê, não, tem que cortar direito, tem que... Meu amigo, quem vai perder é você. Você, eu duvido que um bilionário esteja vendo meu vídeo, mas você tem direito, você é trabalhador. Se você não trabalhar hoje, você pode viver até o mês que vem, mas uma hora você vai precisar de dinheiro, porque o seu dinheiro não é eterno. O do bilionário ele é eterno, pode durar 10, 50, 2, 3, às vezes 10 mil gerações, né? Agora o seu não é. Além do trabalho, há diversas demandas, né? A gente tem a demanda de produzir conteúdo. A gente tem que produzir conteúdo, senão a gente não é visto, não é contratado. A gente tem a demanda de se atualizar. Não, você tem que estar se atualizando o tempo inteiro. Se você não se atualizar, você vai ser desempregado. A gente tem a demanda de ser alguém, tipo, você tem que crescer. Gente, calma lá. Tipo, se atualizar é um requisito da empresa. Tipo, a empresa tem que oferecer treinamento para as pessoas. A empresa que dá tempo pro profissional se atualizar, né? É muito comum isso em empresa europeia. Eu falo isso na minha empresa. Eu falo assim, olha, hoje eu preciso estudar sobre tal assunto. E de boa, meu chefe não vai me cobrar por isso, né? E por fim, a sociedade de espetáculo, né? Resumindo bem assim, a sociedade de espetáculo, a sociedade de espetáculo é a origem de tudo isso, né? O livro, ele é de 67, continua atualíssimo, assim, é uma sociedade, a sociedade do cansaço é uma profecia, a sociedade do espetáculo é uma profecia da sociedade do cansaço. Ela fala de uma sociedade de positividade e passividade, ou seja, o que está acontecendo, né? As relações sociais, elas são intermediadas por imagens, né? Na sociedade do cansaço de 67, ele começa com isso. As relações sociais são mediadas por imagem e não mais por experiências. Então, assim, você viver alguma coisa, você pode botar uma imagem lá. E a imagem ela tem mais significância que a sua experiência real, né? E isso cria a possibilidade de substituição do real pelo falso, o mundo invertido. Vou parar bem aqui para dar uma imagem real, em uma palavra, assim, que vale muito mais que 1000 palavras, né? Bom, essa cena a gente já viu no Twitter. A gente vê o tempo todo no Twitter. Pessoas que estão nômades digitais, aí bota essa foto trabalhando na beira da praia. Gente, isso é irreal. Primeiro que a pessoa não tem o carregador ali no notebook, não tem onde carregar o notebook. Depois que tem areia. Depois que, assim, você não consegue fazer uma reunião decente. Depois que você não tem foco. Tudo isso é falso. É uma imagem que está dizendo o quê? Viva dessa forma. Viva dessa forma, mas essa forma é falsa. Tudo é falso. Eu até volto aqui, ó. A possibilidade de substituição do real pelo falso é um mundo invertido. Por quê? As pessoas elas não conversam mais com o outro sobre o que é trabalhar na praia.
elas só veem a foto do outro trabalhando na praia. Elas não veem o que a pessoa sentiu, elas não conseguem experimentar, porque elas não estão mais conectadas ao outro, né? Eu já trabalhei na praia uma vez. Uma vez eu viajei com a minha esposa e a gente foi pra praia. O que acontecia? Eu trabalhava das 5 às 10 e das 10 às 11 eu ia pra praia. Ou no fim do ano agora a gente viajou para São Paulo, teve que ficar uma semana em São Paulo. O que acontecia? Enquanto minha esposa e meus filhos iam passear, que ela estava de férias, eu estava trabalhando num café, que nem era tão confortável, porque eu não tinha o meu cantinho, a minha paz, o meu silêncio. Muitas vezes eu tinha que pedir silêncio, que era uma coisa desconfortável. Num café você não tem silêncio, você não tem foco. E para trabalhar você precisa de foco. O que acontecia? Eu trabalhava mais do que precisava. Por quê? Ah, eu não consegui fazer o que eu precisava no dia por causa de foco. Aí ficava mais 1, 2 horas, né? Então, assim, isso é estado de espetáculo. É quando eu tenho. As pessoas pressupõem que o meu mundo real é baseado numa imagem. Só que não é, gente. O mundo real continua sendo o mundo real, né? Eu não estou afirmando que não dá para trabalhar na praia, gente. Dá sim, principalmente se você for gerente de um hotel. Mas não, só tô te avisando que é o seguinte: a gente tem que resistir. A gente tem que resistir. Porque, assim, são novas tecnologias que estão trazendo isso. Não é só o contexto, isso já está na mentalidade de muitos. Muitas pessoas que dizem que nem são chefe, estão botando foto na praia ali para estimular as pessoas a trabalhar como nômades digitais, alguma coisa assim. Mas a gente tem que aprender a resistir, porque essa é a realidade das novas tecnologias, né? Então, isso é o meu ponto final aqui do vídeo, né? Como a gente resiste à sociedade do espetáculo, como a gente resiste não criando a sociedade do cansaço, né? Primeiro, assim, a gente tem que resistir aos influenciadores cínicos. O que é um influenciador cínico? É aquele cara que quer uma audiência passiva e não quer crítica, né? Muitos influenciadores que a gente tem são cínicos, absolutamente cínicos. O cara sabe que o que ele está falando é mentira. Ele sabe que ele é falso. Ele sabe que ele é mentiroso. Ele tá ali dizendo, às vezes o cara fez uma boa faculdade, foi trabalhar na Europa, que já tinha inglês, já nasceu falando inglês. Ele fala assim, não, se dedique, faça um curso aqui e vai trabalhar na Europa. Tipo, cara, não foi o caminho dele. Ele tá sendo cínico. Isso pode, se ele fala, ele fez o curso realmente, ele foi trabalhar na Europa, ele conseguiu fazer aquele curso lá, cara, ele sabe quantas pessoas daquela turma que fizeram com ele tiveram o mesmo sucesso que ele. Se ele sabe, ele é cínico. Se ele não sabe, ele é ignorante. Então a gente tem dois caminhos só para esses influenciadores coaches aí. Ou ele é cínico ou ele é ignorante, né? A gente tem que entender isso. A maioria dos influenciadores, eles são cínicos. A maioria. Se tá na internet, não quer dizer que é verdade. Pô, o cara postou foto ali dele trabalhando na praia, não quer dizer que é verdade. Pode ser que ele não esteja ali integralmente na praia. Ele só foi lá pra tirar foto. Pra tirar foto e fazer graça. Porque ele sabe que aquela foto vai viralizar. Ele sabe que aquela foto vai trazer a audiência que ele quer. Muitas vezes os influenciadores eles estão mais interessados em audiência do que no conteúdo que ele quer passar, né? E eu sempre falei que quando eu criei esse canal, eu tô desinteressado pela audiência, meu amigo. Eu não vou fazer nada para ter muita audiência. Nada, nada, nada. Eu vou falar aquele conteúdo que eu acho interessante. Ah, mas só 2 ou 3 pessoas vão ouvir. Meu amigo, se eu ajudei uma pessoa, já tá valendo. O que eu quero é ajudar as pessoas, né? A gente tem que ter resistência aos estímulos, né? Tem um artigo chamado Brain Drain, dreno cerebral, drenagem cerebral, né? Que eu já falei dele. Só o celular aqui, ele pode consumir toda o seu foco. Então, assim, desfoca, desliga, gente. Desliga totalmente. Tipo, você quer trabalhar, quer ter um momento de foco, desliga o celular, desliga as redes sociais, faz ali 10, 20 minutos. Depois você vai ter um tempo de lazer. Separa o tempo de rede social com o tempo de trabalho. Para quê? Para você ter um trabalho bom e depois você se divertir com seus amigos, né? E por fim, eu quero falar de uma coisa interessante. A gente tem que começar a ter a propaganda reversa, né? Propaganda é uma coisa que eu acho muito interessante, que muita gente acha que propaganda é em forma publicitária. Não, a propaganda ela está em todo momento. Assim, se você tem um post desse de alguém na praia, aquilo dali é uma peça de propaganda de um estilo de vida, que muitas vezes não é factível, né? E a propaganda reversa seria assim, a gente começar a falar assim, ó, você não precisa saber de tudo. Gente, se você começou com alguém de RH, o cara bota 50 letrinhas ali na oferta de emprego, se achar alguém com 3, já tá valendo, gente.
Se alguém com 3 já tá bom até demais. Eu já conversei com pessoas assim, pô, porque assim, a pessoa não precisa saber tudo. Então, isso a gente diz que a gente acha que precisa saber tudo, né? Isso parece mais coisa de vendedor de curso ou coisa de RH que quer o quê? Que quer pegar o melhor profissional, né? Você não precisa trabalhar o tempo inteiro, assim, tipo, por mais que o mundo não vai acabar, gente. O capitalismo tá aí, mas assim, as empresas vão continuar. Não é você se matando no seu trabalho que vai salvar a sua empresa, não. A sua empresa pode ser. Sabe o que salva a empresa? Renegociação com o cliente. E isso é uma questão gerencial. Muitas vezes a pessoa bota uma questão gerencial na culpa do empregado. Fala, pô, eu não ganhei um projeto lá porque você não trabalhou muito. Mentira! Não ganhou um projeto lá porque foi incompetente na negociação. Mentira. Né? A gente tem que ter direito ao descanso, gente. Nós somos humanos, a gente não é uma máquina de trabalho, a gente é humano, a gente trabalha, descansa, se diverte. Tem uma tal de. Eu acho, agora eu não lembro se onde eu li, eu acho que foi nesse livro aqui chamado Corrosão de Caráter. É um livro muito bom, que basicamente fala que o caráter está se corrompendo no capitalismo recente, né? E eu acho que foi nele que eu li que, assim, quando foi pensado 8 horas de trabalho, eram 8 horas baseadas em 3 coisas, né? Você tem que dormir 8 horas, você trabalha 8 horas, e você tem 8 horas do seu dia para o seu bel prazer, faça o que você quiser. Se quiser dormir, se quiser escalar uma montanha, se quiser, sei lá, jogar dominó, sei lá, faz o que você quiser da sua vida. Descanse, né? A gente tem que ter direito a uma sociedade estruturada, assim, a nossa sociedade tem que ter uma estrutura. Tipo, a gente tem que conhecer nossos vizinhos, a gente tem que viver em sociedade. Uma das coisas que eu mais vejo abalada nos últimos 20 anos é a vida em sociedade. Tipo, as pessoas foram se fechar em condomínio, as pessoas não usam mais a cidade, as pessoas só vivem em shopping, as pessoas não. Tipo, assim, home office poderia trazer uma nova vida para a sociedade, mas assim, o que foi visto é, não, se você vai ver home office, vai viajar, vai embora. Tipo, tudo isso. Não, a gente tem direito a uma cidade estruturada, gente. Eu quero comprar um queijo no mercadinho do lado de casa. Eu quero ter uma vida sossegada. Você tem direito a uma vida estabilizada. Você tem direito a saber que, poxa, eu vou ter um mês de férias, vou curtir as minhas férias, vou viajar, vou ficar com meus filhos, vou ficar da minha mãe, vou ficar do meu avô, vou fazer o que eu quiser. E daqui a um mês vai estar tudo normal. Você tem direito a isso. A sua empresa não vai falir. Às vezes ela bota a culpa em você como se, tipo, tudo que pode acontecer é porque você tirou um mês de férias. Você tem direito a desligar. Chega sexta-feira, desliga teu celular, vai curtir, vai fazer o que você quiser, vai aproveitar. A vida é muito mais do que trabalho. Você tem direito à arte e ao lazer. Eu falei que eu ia terminar com vida contemplativa, porque eu gosto da vida contemplativa. Vá ver um filme, vá para uma exposição de arte, vá pesquisar sobre quem foi Van Gogh, vai ver os quadros do Van Gogh. Eu adoro Van Gogh, eu adoro música, tipo, vai ler Suassuna, vai ler Ariano Suassuna, um dos grandes mestres da arte brasileira, vai ler os livros dele. Tem vários livros maravilhosos. Esses dias eu li a Fantástica História de Amor de Fernando Isauro, alguma coisa assim, que é um livro maravilhoso. Ou O Sedutor do Sertão, que é um livro que eu dei risadas e risadas. Vá ver vídeo no YouTube, mesmo que seja no YouTube, mas desliga também, não vai abusar muito não, né? Mas é isso, pessoal. O que eu queria é só isso, assim, a gente tem que começar a usar esses itens como propaganda reversa, porque a gente está o tempo todo falando o contrário, né? A gente está o tempo todo ouvindo a propaganda ao contrário. Mas no fundo a vida é isso, cara. É uma vida muito mais sossegada, muito mais calma, né? Se você tem mais ideias do que é, tipo, a sociedade do cansaço, manda pra gente, comenta aqui no vídeo, me comenta, dá o like aí e me segue. Muito obrigado.